Olá, estudante, tudo bem? Quem vos fala aqui é o professor Enoque Teixeira Abreu e é com grande orgulho, com grande alegria que eu venho aqui falar com vocês sobre a nossa unidade 3, né? Falar um pouquinho sobre segmentação e posicionamento. Que bom, espero que você esteja gostando aí desse bate-papo, né? E que esteja agregando aí algum tipo de informação e conhecimento para a sua formação. Pessoal, nesse bate-papo de hoje, a gente precisa, primeiramente, para falar de segmentação, entender que existe um mundo diferente após a Revolução Industrial. É porque após a Revolução Industrial, as primeiras indústrias, o mercado era conhecido como mercado de massa, né? Ou seja, o marketing ele era igual para todo mundo, ele era indiferenciado. É por isso que a gente fala que era um marketing da mesma linguagem, da mesma comunicação, porque os produtos eram praticamente todos iguais. Com o passar do tempo, né, e o surgimento de novas indústrias, surgindo concorrência, surgindo novos produtos, produtos diferentes, né, houve aí novas exigências por parte do cliente. Ou seja, aguçou o gosto, né, a aceitação do consumidor. E, e isso fez com que as empresas, as indústrias, elas começassem a pensar, né, numa segmentação de mercado. Não que elas pensassem porque elas queriam pensar, não. Houve uma necessidade, tá, pessoal? Houve uma necessidade. Tá? Então, o que é essa segmentação de mercado? Nada mais do que identificar e distinguir os clientes em mercados-alvos. Ou seja, existe um mercado completo, um universo de mercado, e você vai segmentando, ou dividindo, ou distinguindo clientes em mercados-alvos. Ou seja, essas pessoas, esses mercados-alvos, eles são agrupados de formas heterogêneas e a segmentação de mercado visa reagrupá-los, tá? De forma em transformar esse mercado-alvo em homogêneo. Então você tem um mercado heterogêneo e você visa transformar, através das ações de marketing, um mercado homogêneo, tá, pessoal? Então a importância de você fazer e entender a importância da segmentação de mercado é só você olhar para um supermercado. Você vê que o supermercado, quando você entra nele, você vai numa prateleira e você vê ali o mesmo produto de várias formas diferentes. Vamos falar aqui do sal. O sal é sal, né? Só que hoje você tem sal light, você tem pacote de sal maior, menor, você tem sal para um determinado produto. Então você vê que as empresas salinas, né, elas tiveram que se readequar dentro do seu mercado de atuação. Por quê? Porque existe ali vários segmentos, tá? Kotler fala que atender todos os clientes, né, é quase que impossível. Ou seja, é mais vantajoso você dividir esses mercados em segmentos, em grupos menores, né, para que você consiga atender a necessidade e desejo desses grupos que você separou. Né? Então, essa fala de Kotler, ela representa muito bem o que nós estamos falando aqui, tá, pessoal? Então, para que você possa criar segmentação de mercado, você precisa criar uma estratégia de marketing diferenciando consumidores. Então, para que isso aconteça, você precisa identificar e traçar o perfil de grupo distintos de consumidores. Você precisa selecionar um ou mais segmentos no quais as empresas têm interesse em ingressar. Estou falando de mercado-alvo. Para cada segmento escolhido, determinar e divulgar os principais benefícios que os diferenciam os seus produtos dos seus concorrentes de outras empresas. Tá, pessoal? Então, identificar, traçar o perfil do grupo, selecionar o mercado-alvo, né? E agora você divulgar os principais benefícios e diferenças que você tem do seu concorrente. Né? Esses três passos que eu estou falando para você, ele tem uma sigla chamada STP, STP, segmento de mercado, né, ou segmentação de mercado, target, né, uma palavra em inglês, significa público-alvo, e posicionamento. Essas três palavrinhas, STP, segmentação, público-alvo e posicionamento, elas estão divididas aí nas estratégias
em 5 etapas. A primeira etapa e a segunda, você tem a estratégia ou os objetivos e você tem os métodos de segmentação. Essa primeira e segunda etapa está na primeira letrinha do STP, na segmentação. Tá? A terceira e quarta etapa está voltado para você alcançar o target, o T, o público-alvo, a seleção do mercado-alvo. Então a gente está falando de avaliação, né, de atratividade do segmento e de selecionar o mercado-alvo. E a última etapa é o posicionamento, né, que você vai identificar e desenvolver estratégias para você alcançar esse mercado-alvo. Tá? Então, pessoal, entenda que a segmentação de mercado ela é muito necessária, principalmente nesse mundo atual em que a gente está vivendo. A gente tem hoje muitos concorrentes, muitos produtos, muitos públicos, muitos mercados-alvos, e as empresas precisam entender sobre segmentação de mercado. Né? A própria apostila apresenta isso. A gente tem várias formas de segmentar o mercado. Por que existem várias formas de segmentação, professor? Porque você tem várias variáveis para você alcançar o seu consumidor. Você tem a parte geográfica, você tem a regiões, você tem cidades, você tem densidade, você tem clima, você tem idade, você tem o tamanho de família, ciclo de vida da família, sexo, você tem renda, você tem ocupação, você tem um grau de escolaridade, você tem religião, você tem raça, você tem geração, né? Você tem nacionalidade, classe social, estilo de vida, personalidade. Então, olha a quantidade de variáveis para você segmentar. Todas essas variáveis que eu falei, elas se enquadram na segmentação geográfica, na segmentação demográfica, na segmentação psicográfica e na segmentação comportamental. Né? Então é importante você conhecer cada tipo de segmentação e aonde que ele se enquadra nessas variáveis que eu acabei de falar aqui para vocês, justamente para que você possa saber aonde a sua empresa vai atuar. Tá, pessoal? É muito importante a gente entender isso, porque entendendo as estratégias de segmentação, a gente tem as estratégias de posicionamento, né? Ou seja, o segundo passo para você alcançar o seu mercado-alvo. Né? Posicionamento de uma marca ou de uma empresa é a característica ou benefício ou a imagem-chave do que ela representa para a mente coletiva desse público-alvo. O que isso significa, professor? É quando a empresa consegue tomar de assalto a mente do consumidor. Exatamente. Por isso que quando você entra no YouTube, em outras plataformas, ou você olha para um outdoor, um buzzdoor, você está ali vendo empresas fazendo esse tipo de propaganda, justamente para alcançar sua mente. Quando a empresa alcança a sua mente, ela alcança o tal desejo do posicionamento. Se eu perguntar para você, fala para mim uma marca de esponja de aço para lavar louça. Fala para mim aí uma marca de uma esponja de sabão, uma marca de sabão em pó, desculpa. Né? Então, se eu falar aqui vários produtos, você vai me dar uma marca, porque a primeira marca que vem na sua cabeça foi a marca que conseguiu criar posicionamento em você, consumidor. Tá bom? O posicionamento ele é a estratégia de projetar e ofertar a imagem da empresa para que ela ocupe um lugar bem diferenciado e distinto na mente dos consumidores. Tá? Quem diz isso é Kotler, tá, pessoal? Então, por isso a importância da empresa criar estratégias na construção de um bom posicionamento com a sua marca, com o seu produto ou serviço. Como que a empresa faz isso? Ela pode seguir dois caminhos. Né? Primeiro, a percepção do posicionamento passa pelos produtos nos seus segmentos, né? E uma análise da situação da empresa e da concorrência, ou seja, uma análise de mercado. A empresa tendo isso, né, ela consegue desenvolver aí um bom caminho para criar o seu posicionamento estratégico. Tá bom, pessoal? Eu finalizo sempre com a ideia de uma empresa que eu gosto muito dos seus outdoors. Né? Eu estou falando da Sinaf Seguros. Eles são fantásticos, eles conseguem marcar ali um posicionamento com um assunto tão delicado com muita facilidade. Então, quando eu falo de segmentação de mercado e posicionamento, eu lembro da Sinaf, porque é uma empresa bem conhecida aqui no Rio de Janeiro e que todo mundo conhece, né? Principalmente pela forma deles atuarem. Tá bom, pessoal? Forte abraço aí, obrigado pela sua paciência. Qualquer dúvida que você tiver da unidade 3 ou de outro assunto, me procure
lá no Fale com o Professor, no Fórum de Dúvidas, tá bom? Tamo junto, até a próxima, pessoal. Valeu!